Espero que não tanto assim. Não, não foi tanto assim. Gente, uma coisa que eu queria falar antes de começar a aula, na real, cadê? São as merda que eu disse que quando acabou a aula, eu fui lá ver e falei, não, pera lá, acho que eu falei besteira. E eu realmente tinha falado. Então, eu não lembro quem me perguntou agora, mas alguém me perguntou do Alasca, né? Que os russos colonizaram por um tempo, e eu falei, olha, era Canadá, era, né, território britânico, os russos chegaram lá, meio que ninguém deu muita importância, e depois de um tempo descobriram petróleo lá. A ordem está errada. Foi o seguinte: Canadá realmente era possessão britânica, mas ninguém ia para aqueles lados lá do Alasca, não tinha muito o que fazer lá. Os russos, né, acostumados com aquele frio da Sibéria, para eles menos 35 a temperatura tropical de cruzeiro, eles andam de sunguinha, bebendo vodka, montados em um urso, eles foram lá colonizar o Alasca, isso em 1760 e pouco, tá bom? Depois de um tempo, a Rússia estava endividada por N motivos que eu não vou falar aqui para vocês, e eles vendem o Alasca para os Estados Unidos. É depois que eles vendem o Alasca para os Estados Unidos que descobre petróleo lá. Então não descobre quando ainda era da Rússia. É um azar do caralho, né? Mas enfim, fazer o quê? E outra besteira que eu falei, que depois eu até conferi no livrinho, é sobre a Costa do Ouro. Lembra que eu disse que essa região aqui da África e a Costa do Ouro? Então, não é essa região inteira, é essa aqui, ó, é esse retângulo aqui, que é onde fica Gana, tá bom? Então, a Libéria é perto da Costa do Ouro, mas não é na Costa do Ouro em si, tá bom? Ó, isso aqui. Isso aqui é a Costa do Ouro inglesa, tá? Tem outras Costas do Ouro, mas, enfim, essa é a mais Ô, importante. ô, Oi, pode falar, Léo. ô, Edu, eu não sei se eu te interrompi, mas tem um exercício no simulado do ângulo da Sul-Veste, que teve um exercício sobre tráfico negreiro, que teve no Brasil e tal, e era meio que, tipo, era meio que raciocínio para ver sobre a África, porque ele dava várias partes da África, e, tipo, Ah, tinha a parte da Mongólia, tinha a parte da Nigéria, se eu não me engano. E aí eu não sei que parte que tinha mais escravizados do que outra parte. E aí eu meio que fui por instinto também, porque ele dava uma tabela com o número de escravizados também, que aham. saíram de cada parte da África. Só que fui por instinto, tipo, tinha uma que perguntava assim, teve mais escravo na parte oriental da África ou ocidental, que foram escravizados pelo Brasil? Falei, vai ser ocidental porque é mais fácil no caminho, até ir para o Brasil. Então, tipo, você pode, se você souber alguma coisa. Olha, eu tenho que ver o exercício, mas que eu sei dos principais lugares que vinham escravo para o Brasil, ó, saíam daqui, Angola. Tinha, tá até no livrinho de vocês, Angola, beleza. Mayombe. Saía do Porto de Cambinda. Então, Uhum. pensei no Mayombe mesmo, beleza. Que eu sei, posso estar errado, inclusive, depois eu dou uma olhada, mas me manda o exercício depois, tá bom? Beleza, Deixa muito obrigado, preparado. beijo. Aí, deixa eu só deletar esse trem, senão depois eu vou esquecer. E aí, ano que vem, quando eu for da sala, eu vou passar vergonha. Pronto. Tá. Aqui, eu falei da guerra. Beleza. Gente, a partir da Primeira Guerra do Ópio, mas não só da Primeira Guerra do Ópio, a China vai passar por um monte de desgraceira. Todo mundo vai querer um pedaço da China, todo mundo quase das grandes potências do mundo vai tentar entrar em guerra de algum jeito com a coitada da China para conseguir um tiquinho dela. Então a gente falou primeiro na Inglaterra, né, na Primeira Guerra do Ópio, depois a França, na Segunda Guerra do Ópio, ganhou a Indochina, e agora a gente vai falar do Japão. Gente, dando um spoiler, da nossa próxima aula do semestre que vem, mas enfim, já falando um pouquinho, o Japão é uma puta de uma inversão de expectativa, né? Porque ele teoricamente era para ser uma colônia, porque não sei se tipo vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso, porque a gente não teve até agora. A gente teria no semestre que vem, mas só adiantando, o Japão, igual eu tinha dito, ele era muito fechado para o Ocidente. Ele não queria contato, ele era poucas ideias. Aí, como é que o Ocidente começou a comercializar com o Japão? Com muito amor, respeito ao próximo, união dos povos e uma cacetada de fragata e navio militar que cercou a Baía de Tóquio e falou: olha, ou vocês comercializam com a gente, ou vocês estão fugidos. A gente vai bombardear essa cidade é feita de papel e de bambu, vai tudo queimar fogo e morrer. Vocês vão morrer. Aí o Japão falou: putz, temos que fazer comércio. Então, a história do Japão, teoricamente, era para ser como a história de todas as outras colônias. Mas o imperador do Japão, o Meiji, naquela época, ele falou: olha, se a gente não modernizar o nosso país, a gente sempre vai ficar para trás. Em questão de conquista militar, de poder político, esse tipo de coisa. Ele realmente estava certo.
Então, o Japão passou por um período muito grande de reformas. Aboliu o feudalismo que tinha lá, construiu um monte de indústria, bélico, piriri, pororó. E aí o Japão passou de possível colônia para potência colonizadora, aquele negócio do Paulo Freire, o sonho do primeiro é ser opressor. E aí o Japão, depois dessa humilhação primária que ele teve, né, de ter que se abrir para o Ocidente e tal, ele começa a exercer o mesmo imperialismo que exerceu nele em outras regiões, incluindo na coitada da China. Então o Japão, que era potência imperial dentro do Pacífico, sempre foi sonho dos japoneses serem senhores do Pacífico, também começou a se interessar pela China e começou a expandir para lá. E fez uma cacetada de guerra para conquistar os territórios mais lucrativos, mais importantes da China. Quais eram? Coreia. A Coreia, nesse período, estava sob domínio chinês. Historicamente, era uma província chinesa, tá bom? Assim como a Indochina. A Coreia tem um solo muito rico, né, em carvão e ferro, mas não só lá. Você também tem, por exemplo, a região da Manchúria da China, que vai ser um pouquinho mais para frente que os japoneses vão colonizar. Mas só falando. Em 1894 até 1895, nós temos a Guerra Sino-Japonesa, tá bom? Que, obviamente, né, os japoneses ganharam e anexaram justamente o território da Coreia e da Ilha de Formosa, que eu disse na última aula de vocês. Aqui ela, ó. Cadê? Atual Taiwan, tá? Então, ó, essa região, o Japão anexou. Posteriormente, já em meados de 1890, prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial, o Japão vai anexar momentaneamente essa região aqui, a região da Manchúria, que também é muito rica em produto mineral, esse tipo de coisa. E durante a Segunda Guerra Mundial, antes um pouquinho, né, em 1932, o Japão invade definitivamente a Manchúria, se anexa lá e tal. Mais detalhes para vocês aí, tá bom? Então, gente, percebam como que a China estava repartidinha entre as principais potências militares e econômicas imperialistas do mundo, mas literalmente repartida. Isso é o que a gente chama do break-up chinês, da quebra chinesa. Você tem a divisão do território em um monte de compartimentos, sendo que cada compartimento pertencia a uma nação diferente. É o famoso, como a gente viu nas outras aulas, cadê esse trem? Uai. Eu não salvei. Mas enfim, gente, é a famosa zona de influência, tá bom? Então, a China como um todo, apesar de ainda ser independente, ela tinha algumas regiões que estavam sob domínio direto imperialista. Hong Kong para a Inglaterra, algumas regiões de Nanquim para a França, a Ilha de Formosa, a Ilha da Coreia, esse tipo de coisa. Cada potência imperialista tinha um pedaço da China. Esse era o breakup dela, ela não estava inteira, tá bom? E é óbvio, agora finalmente a gente entra, depois de toda essa conceituação, na resistência chinesa, em uma das revoltas mais importantes contra o imperialismo, que é a revolta dos Boxers. É basicamente óbvio, eu já disse, nenhuma dominação é de graça, nenhuma dominação vem sem forte resistência e sem forte luta da população nativa, e com a China isso não ia ser diferente. Os chineses estavam vendo o país deles sendo arrasados, dominado por potências estrangeiras, tidas para eles como inferiores, e era um absurdo na concepção deles. Então eles vão lutar contra isso. Lutaram na Primeira Guerra do Ópio, na Segunda Guerra do Ópio, na Guerra Sino-Japonesa, mas a grande revolta aqui, apesar desses movimentos serem importantes, a grande revolta mais de massa, esse tipo de coisa, vem com a dos Boxers, que não é uma guerra formal, diferentemente das outras. Aqui é um levante mesmo. E é bem interessante, eu vou explicar para vocês o porquê esse nome. Mas basicamente era o seguinte, gente. Nas grandes cidades chinesas, você tinha a região meio que periférica da cidade, que era dos chineses de fato, administrada por chineses, e no centro, nas zonas mais nobres, mais ricas, não era deles, não era administrada por eles, era pelas potências imperialistas. Então, eu acabei de falar para vocês, Nanquim, que era a capital da China nesse período. Você tinha a periferia de Nanquim, que era chinesa, mas o centro de Nanquim, especificamente, muito rico, você tinha um bairro que era inglês, um bairro que era francês, um bairro que era russo, e esse tipo de coisa. E nesses bairros ficava toda a administração colonial dessas superpotências para a China, incluindo diplomatas. Então você tinha diplomata inglês, francês, blá, 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 tudo na China tentando resolver esses problemas. A revolta dos Boxers
É justamente um levante em que se tentou se assassinar essas autoridades estrangeiras. Então, diversos missionários da fé católica, que tinham bastante lá, e um embaixador dessas superpotências, tá? Por parte da população, foi um levante generalizado. Ah, Edu, por que chama Boxers? Essa é uma história interessantíssima que eu acho engraçado. A imperadora, a imperatriz, pelo amor de Deus, nossa, desculpa, foi sem querer. A imperatriz da China, nessa época, chamada Xixi, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é algum negócio assim. Ela estava tendo um atrito muito grande com as potências estrangeiras. Ela estava se sentindo incomodada no domínio deles. Ela queria a China dela independente, como se tinha sido há mais de 500 anos, ou algum negócio ridículo desse jeito. A China é muito antiga, muito. E aí, um belo dia, no castelo dela, no castelo imperial, ela é visitada por alguns monges lutadores. E esses monges, eu tô falando sério, essa história é real, não tô brincando, tô falando sério. E esses monges lutadores falaram para ela: nós somos invencíveis às armas do Ocidente. Porque até então, né, o Ocidente tinha um domínio militar, tecnológico muito grande com a China. Eles tinham mosquete, arma de disparo, esse tipo de coisa. Que não é que a China não tivesse, mas não era tão bem desenvolvido assim. E eles falaram: nós somos imunes às armas do Ocidente. Aí a Imperatriz é uma bela de uma risada, mas deu uma chance para os caras. Falou: não, beleza, então, vai, vamos lá. Vamos dar uma chance para eles. Colocaram eles em linha, mandaram um pelotão de fuzilamento também ficar em linha e atirar nesses monstros lutadores. E aí, obviamente, o que aconteceu foi que atiraram e todos morreram. Não foi isso que aconteceu. Atiraram nos caras e não deu absolutamente nada. Eu não sei o que eles fizeram, qual maracutaia que foi, se era bala de festim ou algum negócio assim, mas o que acontece é que a Imperatriz ficou muito impressionada. Afinal de contas, você atirar uma pessoa e essa pessoa não morrer é um feito bem interessante. Aí ela falou: eu tenho um exército imenso que é imune às armas ocidentais, eu sou invencível. Eu sou invencível. Eu vou declarar guerra contra o mundo. E foi exatamente isso que ela fez. Veja bem, ela não declarou guerra contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia, que eram as potências que estavam há tanto tempo dando problema para a China. Não. Ela declarou guerra contra o mundo. Ponto. Obviamente, né? Depois, esses caras levaram um pau desgraçado e deu problema. Mas chama boxer por causa disso, do estilo de luta que eles têm. Tipo, pros ocidentais, parecia tipo box. Nossa, eu não sei dar um gancho de direita. Mas, enfim, chamava desse tipo. Aí, né, teve esses levantes mais populares e tal, assassinaram esse embaixador, piriri pororó. As potências europeias basicamente se unem todas para lutar contra a China, contra esse levante popular. Então, é o grande Dream Team, é o Avengers, são os Vingadores se juntando para ir dar um pau na China. Então, França, Inglaterra, o Japão, a Rússia, Piriri Pororó, se unem e sufocam a revolta dos Boxers, e a China continua nas mãos imperialistas, infelizmente. Vocês entenderam, gente? Tá tudo bem? Ô, Edu, deixa eu só te perguntar, essa guerra sino-japonesa, ela aconteceu por quê mesmo? Você O pode Japão, explicar só essa parte do Japão? O Japão Esse... queria anexar território. A Coreia era um território muito importante, politicamente falando, economicamente falando, solo rico em recursos minerais, carvão, ferro. O Japão estava no processo imperialista, ele foi fazer imperialismo para a China, como todo mundo estava fazendo. Mas você pode explicar de novo esse negócio do que ele era instável e depois ele virou uma potência também? Então, quando Pode acabar me a pegando. história do Japão começa como quase todas as outras colônias da Ásia. Ele não tinha, ele não era páreo para o Ocidente em questão militar. Então o Ocidente passava a mão na bunda do Japão, total, e fazia o que queria com ele. Aí ele falou: não, está errado. Vamos industrializar para a gente conseguir bater com o Ocidente. E aí, de potência colonizadora, ele virou colonialista, entendeu? Obrigado. Fernanda, pode falar. Fer, inferno. Eu ia perguntar da guerra também da sino-japonesa, foi contra a China? Ou Isso, contra a do Coreia? Japão contra a China. Do Japão contra a China, e ele anexou a Coreia. E a Ilha de Formosa. Tá bom, obrigada. Nossa, gente, o tempo tá voando, Deus me livre. Ah, se foi isso, foda-se também. A gente vê os Estados Unidos ano que vem. Ano que vem. Ano Semestre que vem eu não tô vem, nem não é aí. isso, ano que vem. Não, a gente tá adiantado. É um milagre. Eu não sei como isso aconteceu. Juro, não sei. Não sei como isso aconteceu, mas nós tá adiantado. Então,
enfim. Se não tem mais nada, vamos para outro lugar do mundo agora. Nós vamos para a Índia, tá bom? Vamos ver a revolta dos cipaios. Gente, também você tinha um interesse, assim como era com a China, né? Um interesse muito grande das potências colonizadoras na Índia, um mercado muito lucrativo, cheio de gente, como sempre foi, e era bem, bem, bem interessante. Quem mais se estabeleceu na Índia foi a Inglaterra. A Inglaterra tinha um interesse muito grande lá. E a partir da sua dominação econômica, a gente viu, é um dos tipos de imperialismo, né? Colônia, protetorado, econômico e zona de influência, economicamente falando, a Inglaterra estabelece um monopólio comercial e político dentro da Índia. Então, agora, todos os produtos, era tudo regulado, tudo servia aos interesses dos ingleses. Eles começaram a vender seus produtos manufaturados para os indianos, então roupa, esse tipo de coisa. Enfim, você tem literalmente quase que uma lavagem cultural aí, uma imposição cultural da Inglaterra em relação à Índia. Então, você tem uma ampliação dos costumes ingleses lá, você tem a abertura de escolas tradicionalmente europeias que ensinavam inglês, tanto é que o inglês continua sendo uma das línguas oficiais da Índia até hoje, e basicamente um aculturamento da população. E, querendo ou não, a cultura indiana, principalmente a de base hindu, é muito diferente da inglesa. E isso, uma hora, ia começar a gerar atritos. Veja bem, até agora, o que a Índia era dos ingleses? Isso é importante, hein? O que a Índia era até então? Um protetorado. Um protetorado. A Inglaterra não administrava diretamente a Índia, deixava a região à mão de chefias locais, mas essas chefias locais, elas só serviam aos interesses dos britânicos, eram submetidos a eles. Portanto, é um protetorado, com monopólio econômico, político e comercial, tá bom? Porque o comércio da Índia era muito lucrativo. Só que aí começou a dar esses atritos entre a cultura indiana e a cultura meu Deus do céu. Cultura inglesa. Não a escola de inglês, mas cultura inglesa mesmo. O grande, tipo, o estopim para ter um levante armado, de fato, foi em 1858, com a revolta dos cipaios. Cipaio que é o nome do militar. Tá? Na verdade, do militar não, mas tipo assim, era o nome que deram aos militares que se levantaram contra a Inglaterra. E por que eles se levantaram? Porque a Inglaterra, nesse anseio dela de vender tudo, ela começou a fazer um coldre de arma que era feito de carne de vaca. Carne de vaca não, couro de vaca. Falei merda. Então, tipo assim, a Inglaterra começou a substituir o equipamento oficial do exército indiano que existia lá por um equipamento que era feito de couro de vaca. Para uma população que é hindu. Olha que absurdo. Então, o povo ficou puto, obviamente, e se levantou. Essa foi a revolta dos cipais. Nativos que serviam ao exército britânico, indianos que estavam lá compondo a dominação do protetorado, eles se levantam. Em 1858, eles fazem um puta de um levante generalizado, tentam tomar o poder. Dá errado, né? Mas, enfim. A Inglaterra parte em represália, ela vê esse levante e fala, olha, não vou tolerar isso nas minhas colônias, não. Todo mundo fica quieto aí. E aí partiu para porrada, partiu para agressão de fato. Então fez uma merda gigantesca na Índia. Execução, massacre, uso da violência em massa. Foi uma merda do cacete. E aí os ingleses decidiram por endurecer o regime. Então olha só, até então, Índia era um protetorado, administrada por nativos, apesar deles servirem ao interesse da Inglaterra. Com a revolta dos cipaios, a Inglaterra resolve colocar mão de ferro lá, falar, olha, não vamos tolerar que isso aconteça de novo. E aí, o que era antes um simples protetorado, agora vira uma colônia. Depois da revolta dos cipaios, a Inglaterra endurece o regime e cria o que eu falei na aula passada, o Raj britânico, que é quando o exército real entra de fato na Índia e anexa o território como colônia. A partir de agora, irmão, não tem conversa. Zero, poucas ideias. É administração de inglês para inglês, um negócio assim, não tem indiano, não tem nada. Tá bom? Então, a Índia, depois disso, só vai ter sua independência em 1947 com o Gandhi. Então, desde então, ó, depois da Revolta dos Cipais, 1858, a Índia fica, em definitivo, em mão de potência imperialista. Tá bom? Rapidinho, rapidinho. Alguma dúvida da Revolta dos Cipais? Tudo ok? Tá tudo ótimo, Edu. Como Ótimo. você está esse dia lindo? Tô bem, cansadão. Meu querido. Dormi 3 horas, mas tô bem, tô bem. Ai, que ótimo, consegui descansar muito.
Demais, Parabéns. Adolfo. Nossa, à tarde eu vou apagar, gente. Vamos para a última revolta dessa aula. Aí a gente vem imperialismo nos Estados Unidos. É rapidinho, tá? Eu prometo mesmo. A última revolta que a gente vai ver é a Guerra dos Boeres, tá bom, gente? Aí você deve estar pensando, mas que caralho que é Boer? Eu explico para vocês agora. Boeres são descendentes de holandeses que moraram na África do Sul. Aí vocês falam, puta que pariu, não entendi merda nenhuma. Eu explico de novo. Vocês lembram que na Europa, num período muito específico, teve uns negocinhos chamados guerras de religião, em que literalmente você teve massacre de católico para protestante, protestante para católico, de ortodoxo para católico, de ortodoxo para protestante, protestante para ortodoxo. Uma merda do cacete, uma guerra generalizada. E na Holanda, esse negócio meio que pegou um pouquinho meio forte, entendeu? Os católicos que lá dominavam levou esse negócio de guerra de religião, de massacre, de crime, um pouquinho a sério demais. E aí foi meio que uma coisa, foi o mesmo que aconteceu com os Estados Unidos. Os protestantes fugiram da Holanda e foram para uma antiga colônia holandesa na cidade do Cabo, que era na África do Sul. E lá eles se instalaram. E lá eles tiveram a vida deles. E lá, depois de um tempo, esses holandeses que chegaram lá se tornaram outro povo, que com tradições holandesas, etnicamente brancos, só que ainda assim outro povo, os boeres, tá bom, gente? Que é esse povinho aí que vocês estão vendo aí à direita, tá bom? Que eu ia falar, meu Deus do céu, era alguma coisa dos Que boeres. lindos. Ah, também o nome deles que vocês podem achar é Africans. Ou Afrikaners, tá bom? Em português. E, tipo, tem um monte de tradução. Esse é o termo que eu mais vejo ultimamente. Mas tem um monte de tradução. É a mesma coisa, tá bom, gente? É a mesma coisinha. E eles falavam uma língua que era mistura de jargões, não, de expressões de nativos da região lá da Cidade do Cabo e de holandês, que é o Afrikaner, tá? Só, enfim. A gente vai ver um pouquinho mais disso depois na aula de África do Sul, mas lá é literalmente uma das últimas aulas que a gente tem do ano. Vai ser interessante. Mas então, gente, a África do Sul, especificamente falando, que futuramente seria a África do Sul, e principalmente a Cidade do Cabo, é uma região, geograficamente falando, muito importante. Vamos ver aqui, ó. Mapa África. Uma região muito, muito interessante. Ó, ela tá literalmente aqui no meio da travessia do périplo africano. Então, quando o Vasco da Gama foi sair de Portugal para ir para as Índias, ele parou justamente aqui, onde é o Cabo das Tormentas, que depois virou Cabo da Boa Esperança. Então, a posição geográfica da África do Sul meio que sempre fez com que aqui tivesse entrepostos comerciais e de abastecimento de navios. E a Inglaterra, eventualmente, cresceu o olho para a África do Sul. Falou, olha, seria interessante se eu dominasse essa região, porque isso vai me conectar de um jeito melhor ao meu império na Ásia. Então, tipo assim, eu não vou ter que fazer todo esse caminhão sem abastecimento ou com abastecimento muito deficitário. Se eu conquistar a África do Sul, esse caminho fica mais fácil entre a Europa e entre a Ásia. E aí o que acontece? A Inglaterra, como sempre faz, né? União dos povos, amor, piriri, pororó, fazer uma guerra com a Holanda, vai ganhar da Holanda e vai anexar a colônia do Cabo. Então a colônia do Cabo agora vira da Inglaterra, é dela, não é mais dos holandeses. Esse povinho aqui, que morava na colônia do Cabo, que habitava aquela região, vai fugir mais para o interior da África do Sul. Deixa eu mostrar para vocês. Cidade do Cabo, mapa. Porque a Cidade do Cabo é costeira. Aqui, ó. Pera lá. Tá ruim, hein? Deixa eu ver se tem outro. Aqui. Vocês percebam como a Cidade do Cabo é costeira, tá bom? Ela é literalmente no litoral, ela é litorânea. Então, esse povo, todos os boeres, moravam aqui. Depois que a guerra acaba, a guerra entre a Inglaterra e a Holanda, eles vão fugir para o interior da África do Sul, em regiões que não eram colonizadas. E aqui, nessas regiões do interior, que nunca antes tinha tido contato europeu, eles vão fundar estados autônomos, ou seja, que não eram colônias, literalmente, tipo assim, no termo falando. Eram estados de boeres, criados por boeres e administrados por boeres. Eram os dois principais, Transvaal e Orange. Pelo amor de Deus, não precisa decorar esses nomes. Só vi cair uma vez uma prova da UERJ. Então, a não sei que vocês sejam fluminensistas, eu não sei como é que é o gentílio de quem torce pro Fluminense, eu não sei. Mas, eu sou fluminense. Eu sei, um carioca, falar assim, biscoito bolacha. Agora eu sou carioca, qual é o problema? Boas aqui, vocês não precisam decorar esse negócio, tá bom?
E aí, nessa região aqui, eles fundam estados independentes. Mas olha que azar. Olha que azar. Eles estavam vivendo a vida deles. Na maior paz de Cristo. Na paz de Já. Estavam lá de boa, não estavam nem aí que a colônia do Cabo tinha caído na mão dos ingleses. Estavam lá vivendo a vida deles. Aí um belo dia, um boer, aventureiro, pimpolho, tropeça numa pedra. Aí ele vai ver o que é aquela pedra que ele tropeçou. E viu que não era uma pedra, era diamante. A região que eles conquistaram, essa região de Transvaal e de Orange, era riquíssima, riquíssima em ouro e em diamante. Riquíssima. E eles descobriram isso depois que eles conquistaram aquela região. E a Inglaterra, que até então estava fazendo vista grossa para esses territórios, falou: olha, teoricamente vocês não podiam dominar esse território, mas eu não estou nem aí, não tem nada que me atrai nesse lugar, eu não vou fazer absolutamente nada, eu estou pouco me lixando. Depois que esse povo descobre diamante e ouro, aí a Inglaterra falou: opa, pera lá, eu sei o que eu disse no passado, mas agora mudou. E, enfim, a Inglaterra, né, com aquela união dos povos, amor, paz de Cristo, em 1899 até 1902, acontece a Guerra dos Boeres, em que basicamente ela vai contra esses dois estados autônomos aqui, Transvaal e Orange. Por quê? Porque descobriram diamante e ouro lá, diamante e ouro é muito útil, e, enfim, deu ruim para eles. A Inglaterra ganha a guerra, e depois disso anexa a África do Sul como um todo enquanto colônia, tá? Ela anexa toda aquela região lá. Tem outras guerras, né? Guerra Anglo-Zulu, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Vocês entenderam, gente? É mais complicadinho, mas ainda é de boa. Ah, uma besteira que eu falei para vocês, que eu esqueci de colocar naquele slide da última aula. Eu disse para vocês que o Egito é rico em ouro. Não, não é. Quem é rico em ouro é o Sudão, que era protetorado do Egito. É uma história complicada. Eu confundi, desculpa, o erro foi meu. Mas o Egito é rico em petróleo, tá bom? Desculpa. Oi, Edu, você pode voltar no slide só para eu copiar, desculpa. Imagina. Aqui. Não tem a Guerra de Orange? Orange era uma das famílias reais, né? Não tem nada a ver com esse treco. Não, mas é porque o Orange é muito tradicional. Tanto o nome quanto até a cor. Literalmente, a cor é muito tradicional da Holanda. Tá bom? Então é meio que um nome comum para eles. Quando a Holanda... Olha, detalhe. Quando a Holanda ela é invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, vai ter um movimento de resistência contra a dominação nazista, e a bandeira deles era laranja. E quando eles derrubam o regime nazista, você pega toda a Holanda, estava toda laranjada, toda. É bem importante para eles. E era a República de Orange, tá bom? Como eles chamavam na época o grupo. Obrigado. Gente, seguinte. Ó, são 2 slides dos Estados Unidos. 3. Vai ser semana que vem, né? Hã? Vai ter semana que vem, né? Mas é revisão, não é aula. Ah, entendi. A gente perdeu 10 minutos da aula. Eu posso dar agora para vocês ou eu jogo para semestre que vem. Vocês que sabem de verdade. Mas aí você vai passar toda a aula, né, de imperialismo estadunidense. E toda a aula de imperialismo estadunidense e japonês. Mas é porque a gente já perdeu um tempo aí, né? 4 então aulas vamos. de imperialismo. Olha, eu topo. Deixa eu pensar. Não, deixa eu pensar. 10 minutos acho que dá. Não sei. É porque também seria ruim separar no meio, né? E aí só semestre que vem. Gente, semestre que vem. Não vai dar, não. Semestre que vem. Vou dar essa pra vocês. Você não quer deixar para semana que vem e dar... Porque aí você vai ter 2 aulas de revisão. Você vai ter 2 aulas de revisão? Tipo, eu não sei quando. Eu tenho que pegar o calendário, na real. É porque assim, a gente tá adiantado, entendeu? Então, teoricamente, eu nem. Não é prioridade, entendeu? Entendi. É porque eu não sei que aula. Tchau, pessoal. Beijos. Até semestre que vem. Adeus! Até semestre que vem.